o testículo começa a não funcionar como devia e vai caindo o nível de testosterona. E o cair do nível de testosterona interfere em várias coisas. Interfere na própria vida sexual, que tem 5 coisas importantes sexualmente falando. A primeira delas é a libido, é a vontade de ter sexo, que o indivíduo vai deixando de lado, vai assistindo televisão, faz tudo menos o sexo, ele vai ficando no background. Bem-vindo mais uma vez ao Receitas e Dicas de Saúde. Se é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber em primeira mão os novos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo e vamos para o vídeo. A testosterona, que é o hormônio masculino predominante, começa a diminuir a sua produção. A produção ocorre 95% nos testículos e por volta de 5 a 7% nas glândulas adrenais. Então, nós chamamos de hipogonadismo primário. O que é isso? O testículo começa a não funcionar como devia e vai caindo o nível de testosterona. E o cair do nível de testosterona interfere em várias coisas. Interfere na própria vida sexual, que tem 5 coisas importantes sexualmente falando. A primeira delas é a libido, é a vontade de ter sexo, que o indivíduo vai deixando de lado, vai assistindo televisão, faz tudo menos o sexo, ele vai ficando no background. Segundo, é o próprio processo da ereção, quando ele quer ter o sexo, ele tem a ereção ou não. O terceiro é a ejaculação, que quando a testosterona começa a cair, o líquido ejaculatório também começa a diminuir. E quarto é o orgasmo, que começa a perder a sua força. Então chega o sujeito nem saber se ele tem orgasmo ou não, porque é tão rápido e tão fraco que ele não consegue nem detectar às vezes. Ele tem aquela excitação, mas ele não sabe na hora que começa ou termina o orgasmo por ser fraco demais. Esses 4 componentes podem vir juntos, ou seja, o paciente pode chegar no consultório médico e dizer, eu tenho problema de libido, da vontade sexual, eu tenho problema de ereção, eu tenho problema da ejaculação, eu tenho problema do orgasmo. Ou pode aparecer individualmente, seletivamente. Tem aquele indivíduo que tem só o problema da libido. Ele não tem vontade, mas se pintar o clima, ele vai ter ereção. Tem aquele que tem a vontade, mas não tem ereção. Tem aquele que tem a vontade, tem ereção, mas não tem ejaculação. Ou não tem orgasmo. Então, isso aí se combina muito. Então, cada caso é um caso, e é impressionante como é que pessoas de 28, 30, homens de 28, 30 anos, já começam a sofrer esse problema. Principalmente se são indivíduos que abusam do álcool, têm uma alimentação precária, faz o uso abusivo de refrigerantes, são fumantes. Então, geralmente, uma pessoa que fuma mais de 15 cigarros por dia vai terminar com problema de disfunção erétil, mais cedo ou mais tarde. Então, quando você faz esse somatório de tudo isso, mais essas toxinas, você vai encontrar indivíduos jovens que já estão, por incrível que pareça, num processo de andropausa. A boa notícia que eu tenho para todos nós é que em qualquer momento você pode reverter essa situação. Não é nada irreversível. Mas se não é tomado nenhuma atitude, se não é mudado o estilo de vida, se não é feito nenhuma modulação hormonal, a tendência é piorar. E aí nós vamos ver a outra parte que eu acho que é mais importante do que a sexual. O coração é o órgão que mais tem receptor para testosterona. Na realidade, a testosterona é um hormônio cardíaco, porque ela faz o coração bater com mais força, ela dilata a coronária, ela dilata os vasos do cérebro, ela é vasodilatadora. O cérebro não consegue funcionar sem testosterona. O que dá ao homem esse raciocínio tridimensional, esse raciocínio espacial, essa capacidade de determinar onde ele está no espaço, ele não precisa de GPS para chegar a lugar nenhum, as mulheres já precisam mais, o homem tem essa capacidade de localização espacial mais desenvolvida por causa da testosterona, é a testosterona que fortalece o osso no homem. Então, o homem que não tem testosterona, ele tem um osso fraco, ele tem um músculo fraco, ele tem um coração fraco,
ele tem um cérebro fraco. E ele vai no médico e o médico diz, ó, você tem que aceitar isso, isso faz parte do processo de envelhecer, isso faz parte da idade, isso é normal. Bom, pode até ser normal estatisticamente, mas você pode reverter tudo isso. Existem tríbulos ou tribúluos terrestres, que têm uma atividade muito interessante em estimular o testículo a produzir hormônio testosterona. Então, o indivíduo que é mais jovem, vamos supor, um indivíduo de 30 anos de idade, nós não vamos colocar ele numa modulação hormonal com testosterona, porque ele teria que ficar a vida inteira. Então, não está na hora ainda. As pessoas mais jovens, elas vão aproveitar essa parte do tríbulos terrestres melhores que nós temos no mercado. E aí o testículo volta a funcionar, porque o testículo ainda é jovem, está faltando uma estimulação. Um dos grandes problemas da andropausa ser prematura é a ingesta excessiva de açúcar. Para o homem, mais do que para a mulher, o açúcar faz muito, nós somos viciados em açúcar, e isso é muito prejudicial. Então, tem pessoas que começam a ter problemas de testosterona pelo processo de alimentação, pelo excesso de açúcar, pelo excesso de carboidrato. Tribulus terrestre é uma planta de origem europeia e asiática, bastante utilizada na medicina chinesa e indiana. O extrato do Tribulus é usado como suplemento fitoterápico e tem muitos benefícios. Atua estimulando a vasodilatação e produção natural de testosterona, principal hormônio sexual masculino, mas presente em menor quantidade também nas mulheres. Seu principal composto ativo são as saponinas. São elas que induzem a produção da testosterona. A protodioxina é um composto de saponina, responsável pela vasodilatação. Isto é importante para entender os benefícios do Tribulus terrestre. Estudos apontam que a protodioxina estimula uma outra substância chamada óxido nítrico, que por sua vez tem um efeito vasodilatador. Por isso, alguns estudos em animais apontaram que o Tribulus terrestre seria capaz de reduzir a pressão arterial e estudos em humanos mostraram que a planta contribui para uma ereção mais prolongada. A protodioxina presente na planta ainda inibe a enzima conversora da angiotensina, que quando produzida em grandes quantidades leva ao aumento da pressão arterial. Além disso, a protodioxina presente no Tribulus terrestre pode estimular o hormônio LH, localizado no testículo do homem. Quando este hormônio é estimulado, há um aumento na produção de testosterona. Agora vamos para os benefícios do Tribulus terrestre. 1. Aumenta a libido. Outro ponto observado nas pesquisas com seres humanos é que o Tribulus terrestre contribui para o aumento da libido. Apesar de não ter sido constatada uma elevação da testosterona nas pesquisas realizadas em humanos, acredita-se que esta libido elevada ocorra porque a planta levaria a um crescimento transitório deste hormônio. Assim, seria difícil observar uma elevação de testosterona em humanos nas pesquisas. 2. Proporciona uma ereção mais duradoura. Um dos poucos benefícios do Tribulus terrestre comprovados em humano por meio de estudos é o de proporcionar uma ereção mais duradoura. Isto provavelmente ocorre porque a planta contribui para a vasodilatação, por conter protodioxina. Essa mesma substância pode aumentar levemente os níveis de testosterona, que também contribuiria para a ereção mais duradoura. 3. Controla o triglicerídeos. As pesquisas realizadas em animais também notaram que o Tribulus terrestre contribuiria para a redução da glicose em ratos. Contudo, os pesquisadores não entenderam qual mecanismo proporcionou isso. 4. Melhora a fertilidade. Estudos indicam que o Tribulus terrestre melhora a criação de espermatozoides, chamada espermatogênese, nos homens e a ovulação da mulher, podendo ser um aliado da fertilidade. 5. Controla o colesterol ruim, o LDL. As pesquisas com animais também revelaram que o uso do Tribulus terrestre também ajuda a controlar o colesterol. Entretanto, o mecanismo responsável por este efeito ainda não é conhecido. 6. Previne problemas cardíacos. As saponinas presentes no Tribulus terrestre podem auxiliar na prevenção da morte precoce das células cardíacas. A protodioxina inibe uma substância chamada de angiotensina, que, quando em níveis elevados na circulação sanguínea, provoca alterações da pressão arterial e aumenta o risco de doenças cardiovasculares.
7. Aumento da massa muscular e redução dos índices de gordura corporal. O ganho de massa magra em praticantes de atividades físicas foi observado em estudos feitos em animais, com crescimento leve dos músculos. Em humanos, este efeito ainda não foi comprovado. A diminuição do percentual de gordura ocorreria como uma consequência do aumento de massa muscular. 8. Redução da retenção de líquidos. O tríbulos terrestre desempenha ação diurética, fazendo com que ocorra a redução da retenção hídrica, sensação de inchaço. Como tomar o tríbulos terrestre? O tríbulos terrestre pode ser usado em forma de cápsulas ou em pó. A dosagem correta deve ser ajustada de acordo com os objetivos pretendidos. Recomenda-se que o pó ou as cápsulas sejam feitos com extrato seco de tríbulos terrestre, de preferência em farmácias de manipulação, para manter a concentração adequada das saponinas. Uma avaliação nutricional ou médica antes de iniciar o uso também são recomendadas. Efeitos colaterais do tríbulos terrestre. São poucos os efeitos colaterais do tríbulos terrestre, mas pode-se citar insônia, queda de cabelo, ginecomastia, crescimento das mamas em homens, refluxo gástricos. Contraindicações: mulheres grávidas ou amamentando não podem fazer uso do tríbulos terrestres. E aí, já conhecia os benefícios do tríbulos terrestre para a saúde? Me conta aqui nos comentários que vou adorar saber. Aproveite e compartilhe esse vídeo no Facebook, no Instagram, WhatsApp. Vamos espalhar essas informações para que mais pessoas possam conhecer os benefícios do tríbulos terrestre para a saúde. Se você chegou até aqui, deixe um emoji de coração nos comentários. Assim vou saber que está gostando das nossas dicas e que assistiu o vídeo até o final. Espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e fui!